Língua portuguesa, palavras importantes para ligar ideias. Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos conversar um pouquinho nesse nosso encontro sobre como é que as palavras funcionam ligando uma ideia a outra. Sabe que é bem legal a gente pensar nisso porque às vezes a gente imagina assim, que uma palavra pertence a uma determinada classe e vai ser usada sempre de um mesmo jeito. E isso não acontece, porque a língua, gente, é um processo muito dinâmico, ela acaba por conseguir fazer, né? A gente como falante consegue fazer com que as palavras dialoguem entre si e se substituam umas às outras em determinados ambientes, tá? Então, nós vamos ficar atentos, bem atentos às palavras que são usadas para ligar ideias agora, nesse nosso encontro. Então, meu pedido de sempre, né, pessoal? Já pegaram um caderninho para fazer as anotações, isso é bem importante para nós, para observar direitinho tudo que a gente vai discutir aqui com cuidado e atenção, tá? Então vem para a tela comigo, a gente vai falar um pouquinho dessas questões aí, tá? Então a gente vai sublinhando e conversando. Claro, há palavras, gente, que flutuam muito bem nos diferentes ambientes para ligar ideias, para ligar informações, mas existem palavras específicas, existem classes gramaticais mais específicas para fazer isso. Vamos observar juntos, tá? Palavras importantes para ligar as ideias. Sempre que escrevemos ou falamos, juntamos as frases e as ideias com alguns tipos de palavras que ajudam a dar sentido ao que queremos comunicar. E olha, vocês perceberam que isso acontece não só quando a gente escreve, mas quando a gente fala também. Para que vocês me entendam aí do outro lado, eu tenho que fazer frases completas em que eu comunique o raciocínio integralmente, né? Então, assim, por mais que eu queira fazer alguma coisa curtinha, uma informação curtinha, ela tem que estar completa para que haja entendimento de quem está me escutando. Mesma coisa você. Você diz, espera aí, se eu estou conversando de repente assim de uma maneira muito descontraída com alguém, né? E aí eu começo a emendar uma frase, um assunto no outro e a gente começa a se divertir por causa disso, diz, bom, mas daí é uma opção do falante e do interlocutor, né? Pela brincadeira com a linguagem. Agora, se a gente opta por comunicar claramente aquilo que a gente quer, precisa fazer frase completa, ligando uma ideia a outra bem certinho, tá, gente? Olha só, então vamos ver. Então é escrever ou falar. A ligação de ideias cabe nas duas, sempre, tá? Algumas classes de palavras, está dizendo aí, são mais específicas, tá bom? Mais específicas. Como assim mais específicas? Olha só, essa coisa da especificidade, de ter classes que podem né, ser usadas com mais vigor, com mais atenção, com mais tudo isso, a gente vai ter preposições e conjunções. São as duas classes que podem ser utilizadas ou que são utilizadas com mais propriedade para ligar as frases e ideias, pessoal. O que acontece aí, ó? Vamos observar aqui, ó. Bolo de laranja, ó, vocês viram que está destacado? E eu estou dizendo que o de é uma preposição. Você chegou cedo, porém a porta estava fechada. E eu estou dizendo que o porém é uma conjunção. Olha que interessante, né, pessoal? Então, vamos ter uma noção bem legal que é a seguinte, ó. No bolo de laranja, o de, que é a preposição, está ligando duas palavras, na verdade, né? Então, a gente pode, inclusive, estabelecer uma pequena regra, né? Aqui que é bem legal, ó. Preposições ligam palavras entre si, tá bom? Ligam palavras entre si, tá? Preposições. Já as conjunções são empregadas para estabelecer sentido entre partes maiores de um texto, né? Então vejam, elas ligam orações e ideias.
tá? Ideias maiores, tá bom? Vejam, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho uma informação completa, você chegou cedo. E a porta estar fechada é outra informação completa, tá? Então, tem uma frase aqui, frase 1, e tem a frase 2 aqui, tá? Então, é bem legal para a gente generalizar aqui, ó, a regra, né? As preposições ligam palavras entre si, já as conjunções ligam orações e ideias. Diz, prof, eu me esqueci o que é uma oração, né? Vamos lembrar, pessoal, oração é toda frase que tem verbo, tá? Então, olha só, vamos relembrar aqui ou vamos conhecer essa informação. Oração é toda frase que tem verbo. Beleza? Então tá aí, ó. Oração é toda frase que tem verbo. Muito bem. Vamos observar aqui, ó. O chegou é o verbo dessa primeira oração e o estava é o verbo da segunda oração. Tudo bem? Então a gente tem duas frases aí ligadas por uma conjunção. Tá legal. Agora, eu disse aqui, né, convidei vocês aqui no slide anterior, ó, para dizer que isso acontece também em textos maiores. Não é só nessas expressões que a gente olhou, bolo de laranja, né? Ou duas frases ligadas entre si. Não. Isso acontece o tempo todo quando a gente fala ou escreve. Portanto, acontece em textos maiores também. Então, vamos observar juntos aqui, ó. O nome desse texto, o título é Mudanças climáticas também impactam nosso corpo e produtividade. Agora, olha que importante aqui também, né, gente? Então, mudanças climáticas também impactam nosso corpo e produtividade. A gente tem aqui, ó, como elemento de ligação no título, o e, que é uma conjunção que a gente vai chamar de conjunção aditiva, pessoal. Por que a gente vai chamar de aditiva? Porque o e geralmente adiciona uma informação a outra. Olha só, está dizendo o que aqui no título? Que as mudanças climáticas impactam o nosso corpo e impactam também a nossa produtividade. Então, o e está adicionando o primeiro item impactado, que é o corpo, ao segundo item impactado, que é a produtividade, tá? Vamos lá, agora vamos para o texto aqui, ó. Diz assim: para minimizar esses efeitos, hábitos de consumo mais conscientes têm papel fundamental. Olha, esse para aqui, pessoal, também é uma preposição, tá? O legal, interessante é que na leitura dos textos, pessoal, e se a gente observar a nossa fala, nós vamos reconhecendo as palavras que são mais ou menos empregadas para ligar ideias, e nós vamos reconhecendo também o que é que elas estabelecem de significado entre as ideias, né? De sentido entre as ideias, tá? Então, ó, o para é uma preposição, está indicando aqui uma finalidade. Eu posso ter também uma coisa assim, ó, eu disse para ele. Aí não é finalidade, aí é o quê? É direcionamento, é para quem eu disse, né? É endereçamento da minha informação, da minha mensagem. Para minimizar esses efeitos, então, com a finalidade de minimizar, diz, prof, o que é minimizar mesmo? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar para aumentar nosso vocabulário, né? Minimizar é diminuir, tá? Diminuir. Então, olha, para minimizar esses efeitos, ou com o objetivo de minimizar, de diminuir esses efeitos, hábitos de consumo. Isso é uma preposição que está ligando os hábitos à palavra consumo. Está especificando o tipo de hábito, né, gente? Podia ser hábito só, mas que tipo de hábito? Hábitos de consumo. Então, vejam, a preposição ajuda a unir aqui uma especificação dos hábitos. Mais conscientes têm papel fundamental.
Já sentimos na pele. Julho foi o mês mais quente registrado em 140 anos, com ondas de calor e recordes de temperaturas, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA. Lembrar que aqui a sigla está em inglês, por isso que parece não fazer muito sentido, né, gente? E 2019 caminha para ser o ano mais quente de toda a história. Bom, vamos lá. Vamos observar os trechinhos aqui, ó. Já, vamos ver, o na, foi o mês mais quente em, com, de, e, ó, vou sublinhando e já vou explicar, tá, pessoal? É atmosférica dos Estados Unidos. E caminha para mais quente de toda a história. Bom, vamos lá. O já sentimos aqui, ó, ele vai funcionar, gente, ó, vamos pensar, ele não é um elemento de ligação assim, né? Mas ele é um elemento que dá uma força diferente pro texto. Percebam vocês, se eu escrever só o sentimos na pele, eu tenho uma informação, né? Se eu usar o já sentimos, eu tenho um reforço de informação. Então, o já reforça a informação de sentirmos, de termos sentido na pele.